Para essa delícia com queijo Minas, a gente vai começar fazendo cubinhos, pode ser um pouco maior, e filetando a abobrinha. Depois nós vamos por uma chapa ou frigideira, deixar ela bem cozida. Agora é só colocar o cubo de queijo, uma fatia de tomate seco, uma folha de manjericão e enrolar. Aí, um canapé saudável, bonito e muito saboroso. Agora é hora de usar toda a cremosidade do queijo prato mais cremoso para a gente fazer um canapé que vai impressionar seus convidados. No processador, o queijo e as nuts. Você pode escolher as castanhas que preferir, inclusive colocar alguma uva passa, damasco ou ameixa. Processa bastante, retira e enrola como se fosse brigadeiro. Para dar um acabamento, coloca um pouquinho mais de nozes. E está pronto. Hora de usar o sansoi para fazer sanduíche de queijo sem pão. Isso mesmo. Começa fazendo os quadradinhos do tamanho do sanduíche que você quiser. Um salaminho um pouco mais grosso para ficar bem bonito. Fatia de tomate. E é só começar a organizar. Eu vou fazer 2 com damasco. Mais uma fatiazinha de salame. Finaliza com o queijo como se fosse o pão de cima. E decora com uma folha de manjericão. Ele vai trazer todo um frescor. Para o Minas Meia Cura, nós vamos aproveitar sua textura e o seu sabor para montar espetinhos. Então, primeiramente, a gente corta o queijo como se fossem lajotinhas. E nós vamos preparar o nosso espetinho natural de alecrim. Tira a parte de baixo do alecrim e depois só espetar no queijo. Já já você vai ver como que a gente vai montar isso aqui na nossa mesa. Para o provolone, nós vamos fazer uma pegada mais uruguaia. Primeiro a gente vai separar as bolinhas e cortar sem critério. Depois a gente vai pegar mini pimentões. Esse você acha bem fácil no mercado, mas se não encontrar, pode usar tomatinho cereja que fica bem bacana. Coloca o queijo dentro, capricha no tomilho, coloca numa frigideira ou numa panela e tampa. Trabalha com um fogo médio para não queimar o pimentão e para derreter o queijo. Tá pronto. Eu aposto que você nunca viu nada igual ao preparo desse camembert. Uma folha de massa folhada, o camembert e nós vamos fechar com outro pedaço de massa folhada. É bom prender bastante na lateral. Vamos fazer incisões separando a lateral da massa e ralar bastante parmesão. Agora é só enrolar cada parte da massa fazendo um twist. Isso serão nossos palitinhos. Fica parecendo um sol. Agora é só assar em forno alto, pré-aquecido, até ficar bem dourado. É hora do queijo azul. A gente vai aproveitar essa potência de sabor dele, quebrar, colocar azeite de oliva e começar a amassar para fazer um patê. Quando ele estiver bem esmagado, nós vamos colocar nozes picadas. Montar cestinhos de massa folhada, pode ser em qualquer forma que você tiver. E preencher com esse recheio do queijo. Agora é só assar em forno pré-aquecido e finalizar com pedaços de damasco. Cheddar já é uma delícia. Pensa transformar em tortilhas. Vamos para o México agora. Rala bem o queijo e coloca numa frigideira, uma quantidade abundante. Deixa ele fritar até ele começar a soltar e fazer essa crostinha lateral. Pode virar se quiser e continua fritando até ele ficar bem dourado. Ele não vai sair duro da frigideira. Você tira, deixa esfriar ele fora e corta com a faca antes dele ficar duro. Depois que ele secar, ele vai estar crocante como aqueles salgadinhos que a gente compra. Para o fontina, nós vamos aproveitar e explorar o sabor incrível desse queijo. Vamos começar ralando grosso e preencher bastante uma forminha. Pode colocar alguns pedaços de tomilho para soltar sabor enquanto ele derrete. E enquanto isso, nós vamos colocar a copa numa frigideira, até essa copa ficar crocante. A ideia aqui é fazer um crisp. Tira, deixa ela esfriar, assim como a gente fez com o cheddar. E aí nós vamos cortar com a faca até esmigalhar bastante. Esse vai ser a nossa finalização de prato com muito sabor. Com o gruyère nós vamos fazer um dos aperitivos mais famosos. Primeiro a gente começa picando em cubinhos pequenos,
nós vamos abrir ao meio batatinhas que a gente assou. Essas batatinhas ficam prontas em torno de 20 minutos no forno alto. Abre a batatinha, coloca sal, azeite de oliva e os cubinhos de gruyère. Agora é só colocar num forno médio até ele derreter. Finaliza com os mesmos crisps de copa que a gente fez na receita anterior. Pensa que delícia! Para o Gouda, nós vamos fazer o clássico, um patê. Mas eu vou te falar como fazer um patê rápido. Creme de leite, deixa ele aquecer, enquanto isso rala o queijo. Pode ser no grosso mesmo. Coloca no creme de leite, deixa ele dissolver. Quando ele estiver bem derretido, você tira, coloca num pote e deixa ele esfriar. Ele vai ficar na consistência de patê. Com o montanhês, nós vamos fazer uma variação de uma receita inglesa. Mas aqui nós vamos usar o queijo, salame e ameixa. Originalmente tâmara, mas você pode colocar ameixa se preferir. É só fazer um espetinho envolvendo cada uma das ameixas com uma fatia de salame e depois finalizando com o queijo para segurar. É simples, mas a mistura desses sabores na boca com o doce da ameixa deixa um resultado incrível. Diretamente da Itália, no parmesão, nós vamos fazer uma receita empanada e frita. Primeiro quebra o parmesão irregularmente, mistura ovo, água, sal e farinha de trigo. Mistura bastante até ficar uma pastela homogênea. Enquanto isso, o óleo está aquecendo. Passa os pedaços de parmesão levemente na farinha e depois nós vamos empanar nessa pastela. Utiliza um garfo para te ajudar e vai direto para o óleo. Lembrando que o óleo tem que estar em torno de 160 a 180 graus. Depois a gente tira, deixa escorrer e serve com aquele bom e velho vinagre balsâmico. E por último, para o Vatino Romano, que é um queijo mais curado ainda, nós vamos tirar a pelezinha preta dele, vamos cortar irregularmente para que ele quebre onde ele quiser e nós vamos valorizar muito esse queijo, servindo ele in natura, com azeite de oliva e um mix de fruta fresca e seca, morango, damasco, ameixa, uva. Isso vai fazer você combinar esse queijo com diversos sabores doces e ácidos. Incrível! A dica para montar a mesa é você apresentar o queijo com o seu corte e o preparo tudo junto. Assim o convidado consegue identificar todas as características do que você fez. É muito legal também intercalar com frutas frescas, isso traz colorido, traz sabor, traz aroma e combinações com o queijo também. Você pode colocar nuts, castanhas, ervas para decorar, o pãozinho é bem importante para acompanhar e o principal, usar a sua criatividade. Então você está vendo essas receitas, já começa a te dar água na boca, você começa a salivar e começa a pensar o que vai acompanhar de bebida. Vinho, cerveja, água. A gente vai falar rapidamente de harmonização. Eu digo rapidamente porque é um assunto bem complexo que a gente poderia ficar horas falando aqui. Então, ao invés da gente entrar a fundo em cada estilo de cerveja, em cada tipo de vinho, que seria uma aula muito longa, eu vou te dar dicas práticas que vão te ajudar a pelo menos iniciar nesse mundo da harmonização. E se depois você tiver mais curiosidade, vale a pena estudar mais, vale a pena principalmente testar mais harmonizações. Afinal, o que é harmonização? A harmonização nada mais é do que um casamento. E assim como num casamento de alimento e bebida, nenhum pode sobressair ao outro, nenhum pode apagar o outro. Mas como é que eu faço isso? Falando em cervejas, por exemplo, eu trouxe duas aqui. Uma Witbier, que é uma cerveja de trigo, bem aromática, bem frutada, bem herbácea. E uma IPA, um clássico, mais intenso, mais encorpada e muito mais amarga, devido à quantidade de lúpulo presente no seu preparo. Falando em cerveja, as escolas variam bastante, se você tem que consumir o alimento junto com a cerveja, se é depois, faça como você preferir. Como é que você vai saber se harmonizou ou não, tanto no caso do vinho quanto a cerveja? Você come e bebe o alimento e depois você para e respira. Se você estiver sentindo só a bebida, ela ficou acima do queijo. Se você estiver sentindo só o queijo, ele ficou acima da bebida. Mas o que é ser acima? Por exemplo, queijos mais engordurados, queijos mais pastosos, como um brie, um camembert, os queijos de mofo, harmonizam muito bem com cervejas mais ácidas ou mais amargas, porque o amargor corta a gordura, ou a acidez também corta a gordura.
Vinhos mais ácidos também, como espumante, como vinho branco, por outro lado, também vão equilibrar bem a gordura dos queijos. Agora, se você tem um queijo encorpado, potente, você pode seguir na mesma linha de equivalência e colocar uma bebida encorpada e potente. Por exemplo, um vinho tinto de guarda, mais elaborado, com bastante tanino, mais estruturado, vai bem com um queijo mais estruturado, como um vatino, como um queijo parmesão. Agora, se você tem um vinho mais leve, mais delicado, vai bem com um queijo mais leve, mais delicado, como um Caciocavallo, né? Um queijo, até mesmo um Minas Frescal, um Meiacura. Então, pensa sempre a potência da sua bebida com a potência do seu queijo, o que ele tem de gosto. Então, se sua bebida é muito aromática, ela tem muita fruta, ou ela tem madeira, ou ela tem muito herbáceo, vai também para um queijo muito aromático, um queijo que te traga notas de amêndoas, um queijo que te traga aquele gosto do leite mais intenso. Isso muito provavelmente vai combinar. E o mais legal de tudo é que não tem regras, então não fique presa aí a regras. Faz os seus testes, faz as suas combinações. Esquece aquela máxima de harmonização que peixe harmoniza com vinho branco. Isso pode ser ou não verdade, assim como aqui no mundo dos queijos. O mais importante, você tem toda essa gama de queijo para brincar bastante. Escolha bebidas aí diferenciadas, escolha estilos de cervejas diferentes, tipos de vinhos diferentes e vai brincando. Coloca os dois na boca, mastiga, engole, curte o momento, vê se aquilo é agradável para você e você vai estar estudando harmonização. Depois conta para nós como é que ficou.